Olá, turminha! Hoje vamos começar mais uma revisão, né, para a nossa avaliação que nós vamos fazer na próxima quarta-feira. Então, hoje vamos fazer uma revisão de geografia do sexto ano e tá muito simples, tá muito tranquilo, é só revisar mesmo, tá bom? Então, vamos começar falando sobre as zonas climáticas do planeta Terra. A Terra, ela apresenta uma forma geóide, ou seja, levemente achatada nos polos. E essa característica faz com que ela não receba os raios solares da mesma forma em toda a extensão norte-sul. Assim, a temperatura da superfície da Terra, ela é mais quente na região equatorial e diminui em direção aos polos, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Essa imagem, ela mostra as zonas térmicas da Terra. Nós temos aí a zona polar norte, a zona polar sul. Temos também a zona temperada norte e sul e temos também a zona intertropical. Sendo assim, vocês observam que o calor, a luz solar, ela é irradiada mais ali na zona equatorial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Terra em movimento. Os movimentos mais importantes que a Terra realiza são os movimentos de rotação e translação, os quais influenciam na formação do dia e da noite, no clima e também nas paisagens do planeta. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si, ou seja, em torno do seu eixo, né? Ela leva 24 horas e determina os dias e as noites. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, com a duração aí de 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano para o Sol, a Terra fazer essa volta aí em torno do Sol. Falando um pouquinho sobre o tempo e o clima, o tempo atmosférico é o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento e ele muda constantemente. Já o clima é o conjunto de variações do tempo de um determinado lugar, né, da superfície terrestre. O clima ele interfere no dia a dia das pessoas, no modo de vestir, no uso de acessórios, na culinária, na agricultura, nos hábitos diários e também no tipo de moradia. Então, para a gente fixar aí, o tempo ele é mutável e o clima não. Então, quando você estiver assistindo ali o jornal e o repórter falar, o jornalista falar, o clima de conquista mudou. Não, está errado. O clima não muda, o que muda é o tempo. Então, o que mudou foi o tempo. Falando um pouquinho sobre as intervenções humanas nas dinâmicas climáticas, infelizmente o ser humano ele tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza. E são consequências das ações humanas para o clima, né, em distintas escalas do local para o global, o desmatamento, as queimadas e a poluição do ar, que vão gerar aí as chuvas ácidas, as ilhas de calor e também o efeito estufa que afetam principalmente a vida na Terra. Então, o homem, ele, infelizmente, ele contribui aí porque ele faz o desmatamento, queimadas e a própria poluição do ar. Falando um pouquinho sobre as grandes paisagens naturais da Terra, nós sabemos que o planeta Terra possui diferentes tipos de vegetação, sendo que estas, né, elas podem variar de acordo com a região em que se encontra, e os principais tipos de vegetação são tundra, tundra, elas ocorre ali nas regiões de alta latitude, é uma vegetação composta por ervas, musgos e líquens. Depois nós temos também a taiga, que também é conhecida como floresta de conífera, ocorre nas altas latitudes, especialmente no hemisfério norte. É formado por pinheiros e abetos, e as florestas de coníferas são muito exploradas para a fabricação do papel. Então, cada papel que é fabricado, que é jogado fora, está derrubando aí uma árvore, né? Que é aí que vem ficando extinta por conta do uso exagerado do papel. E a floresta temperada, ela é típica de climas temperados, é menos densa que as florestas tropicais e equatoriais e menos diversificada também de espécies vegetais. Já a floresta equatorial, elas apresentam aí uma vegetação densa, né, que tem grandes biodiversidades, são encontradas nas regiões tropicais quentes e úmidas, que são chamadas também de florestas pluviais. As pradarias são vegetações herbáceas fechadas que são presentes aí em áreas de clima temperado. Já os estepes são encontrados aí em áreas semiáridas, desenvolvendo-se aí em uma faixa de transição entre os climas tropicais e também desérticos.
Falando sobre a vegetação mediterrânea, ela se forma em região de clima mediterrâneo, é constituída de plantas xerófilas, e a vegetação de deserto, que é constituída por gramíneas e pequenos arbustos isolados. Ela é adaptada ao clima seco e também às baixas precipitações do deserto. A savana, ela surge em áreas de clima tropical, com estação seca e prolongada. E a vegetação de altitude, como o próprio nome diz, ocorre nas áreas de elevada altitude, sendo muito presentes em regiões como montes, cordilheiras e também montanhas. Agora falando um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Primeiro vamos entender o que é bioma. Bioma é o conjunto de diferentes ecossistemas que possui aí certo nível de homogeneidade. São as populações de organismos da fauna e da flora que estão ali interagindo entre si e também com o ambiente físico. Então, aqui nós temos o exemplo dos principais biomas brasileiros, que são aí essa área verde, que é o bioma amazônico, depois o laranjinha, que é o bioma do cerrado, o verde mais claro, que são mares de morros. Temos também o vermelhinho, que representa a caatinga aqui do nosso Nordeste. Temos em roxo araucárias, o amarelo pradarias, e essa faixa rosa é o que a gente chama de faixas de transição. A floresta amazônica equatorial, como vocês viram ali, que é aquele verdinho, ocupa a maior parte da região norte. É a formação vegetal que tem a maior biodiversidade do mundo, sabiam disso? Já o cerrado é uma formação vegetal nativa do Brasil Central e trata-se de uma vegetação constituída de vegetação arbustiva, rasteira e também arbórea. Já as araucárias ocupam uma área de planalto, na região sul do nosso país. Possuem a região rica em árvores de espécie araucária. Já os mares e morros estão localizados no Planalto Atlântico em uma área de terreno acidentado e marcado pela presença de serra. Temos também como exemplo a Serra do Marçal, aqui em Vitória da Conquista. Pradarias, sua vegetação é exclusivamente por gramíneas, com exceção das matas fluviais, e a caatinga, como eu disse, é a formação vegetal típica do clima tropical semiárido que ocorre na região nordeste do Brasil, a nossa região. E para finalizar, as faixas de transição, que correspondem aí a toda a área de transição de um domínio morfoclimático para outro. Agora vamos falar um pouquinho sobre as formas de relevo continental, mas para isso nós devemos entender que relevo são as formas da superfície da Terra. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões. E o relevo brasileiro é constituído por planaltos, planícies e depressões. Agora falando sobre os recursos hídricos. Os recursos hídricos, eles são as águas superficiais e também subterrâneas que estão disponíveis para uso. A água é um recurso natural renovável e é utilizada aí de diversas formas, sendo mais utilizada na agricultura. O aquífero Guarani é considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, sabiam disso? E como eu falei, de acordo com esse gráfico, a gente observa que 70% da água que é utilizada é para agropecuária, 22% fica para a indústria e 8% fica aí para uso doméstico, mas mesmo assim nós devemos economizar água. E falando um pouquinho sobre a poluição da água, nós vamos entender que poluição é toda introdução de substâncias ou energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, o que traz aí consequências negativas para os seres vivos. E quando a gente fala da poluição da água, nós vamos entender que é a contaminação dos recursos hídricos através da liberação de compostos químicos, físicos e biológicos que são prejudiciais aos seres vivos. E agora, para a gente fechar nossa revisão com chave de ouro, vamos fazer uma atividade, tá bom? Primeiro, quais são as zonas térmicas da Terra e onde a temperatura é mais quente? Quais são os dois principais movimentos que a Terra realiza? Explique cada um deles. A terceira questão, qual é a diferença entre tempo e clima? A quarta, quais são as consequências da ação humana no clima? A quinta questão diz qual é a vegetação que é composta por ervas, musgos e líquens. A sexta questão, quais são os biomas brasileiros? Explica aí a característica de cada um deles, tá? A sétima questão, o que é relevo e quais são os principais tipos de relevo do Brasil?
A oitava questão, onde o ser humano consome mais água? É na agropecuária, na indústria ou é para o consumo doméstico? Diga aí. A nona questão, qual é o nome do maior reservatório de água subterrânea do mundo? E para finalizar, a décima questão, você vai explicar o que é poluição da água. Então é isso aí, turminha. Espero ter ajudado e qualquer dúvida é só chamar. Boa sorte e sucesso. Tchau, tchau.